Eu acho que, para começar a falar sobre o livro da lei, a gente pode começar muito bem pelo final, né? O estudo desse livro é proibido. É sábio destruir essa cópia depois da primeira leitura. Quem quer que desrespeite isso, o faz por seu próprio risco e perigo. Estes são dos mais terríveis. Aqueles que discutem o conteúdo desse livro são para serem evitados por todos, como centros de pestilência. Na versão original, eu acho que aparece como focos de pestilência. Todas as questões da lei são para serem decididas apenas por apelo aos meus escritos, cada qual por si mesmos. Não existe lei, além de faz o que tu queres, amor é a lei, amor sobre vontade. Amor sobre vontade. Sacerdote dos príncipes, Ancáfona Consul. Sempre que eu falar que no original tá diferente, eu tô falando dessa versão, muito bem traduzida, inclusive. Tem só uma questãozinha nessa tradução, mas é lá pro final do livro e não interfere muito na compreensão do restante dele. E a gente vai falar sobre essa bomba hoje. É um livro pequeno, mas não é porque ele é um livro pequeno que o conteúdo dele também é curto. Na verdade, é um livro bastante denso. Minha primeira experiência com o livro da lei, eu tinha ali meus 14, 15 anos. Eu lembro que eu li e não entendi absolutamente nada. E eu deixei esse livro de lado por alguns anos. Eu tentei ler de novo quando eu tinha uns 17 ali, lá em 2016 mais ou menos. E novamente eu não entendi absolutamente nada. Eu ficava incomodado com isso, porque eu já tinha lido algumas coisas e mesmo assim não entendia nada desse livro. E aí, quando eu estava estudando Cabala em 2019, aí deu para entender um pouco mais. Mas ainda era um livro que, para mim, não tinha muita coisa para absorver, porque parecia muito confuso, sabe? Boa parte do que ele escrevia eu não conhecia, era uma mitologia muito singular para mim, muito afastada do que eu tinha de conhecimento na época, e ficou por isso mesmo. Eu acho que eu só fui compreender boa parte, né, desse livro na quinta vez ou sexta vez que eu tive contato com ele. Comprei a versão física, cheia de anotação, e até hoje, sempre que eu pego ele, tem alguma coisa a mais para se observar, né? É um livro que toda vez que você lê, tem algo a mais. Começando pelo final, por essa maldição, né, que o Ancáfona Consul joga em cima da gente, focos de pestilência, eu acredito que seja muito claro, né, uma referência a como a peste funciona, né? Se espalha muito rápido, se espalha muito fácil. E é inegável que toda vez que alguém fala sobre o livro da lei e os conteúdos dele e tal, é um assunto muito extenso, é um assunto que gera muitas versões diferentes, muitas leituras distintas e se espalha muito fácil, né, dentro do nosso meio. Então, é uma maldição de fato. Sempre que você falar sobre o livro da lei, esteja ciente de que você se transformou num foco de pestilência. Você passou a espalhar a filosofia de Telemann de alguma forma. Além disso, tem outro trecho aqui, não sei se eu consigo usar o atalho do Ctrl F, eu acho que eu consigo, sobre falar sobre o livro da lei com outras pessoas. Não sei se ele fala banquete ou alimentar ou sentar-se à mesa. Eu acho que sentar-se à mesa a gente consegue encontrar que ele fala, né, sobre você apresentar essa filosofia para outras pessoas. Se elas não quiserem seguir, tudo bem, né? Mas isso conversa, né, com o final do livro sobre se tornar um foco de pestilência. E vocês vão perceber que ao longo desse livro, para você compreendê-lo, você sempre tem que linkar alguma coisa do início com outra coisa do final. E não é sentado. No decorrer da explicação, eu vou ter contato com outros trechos e eu acho que vai ser mais tranquilo de encontrar nessa versão aqui, que é de domínio público, inclusive. Eu acho interessante começar por quem são
os personagens principais desse livro, que são Nuit, Hadith e Harhokuit, ou a criança coroada, né? Nuit, no final das contas, representa a totalidade da existência, né? É o nosso meio, é o nosso dia a dia, é o universo, é o que a gente chama de todo. E é de se perceber quando a gente termina o final do capítulo de Nuit, que bate aquele desconforto, aquele vazio, né? Principalmente porque Nuit ela tem uma forma de dizer muito inclusiva, né? Você se sente bem lendo o que Nuit está dizendo, ao contrário de Hadith. Hadith já é o individualismo, é o microcosmo, né? Representa ali sua essência. E Harhokuit, que é o resultado entre os dois, é uma coisa que se repete, né? Principalmente também na explicação do Eliphas Levi sobre o Yod-He Vah-He, né? É duas coisas gerando uma coisa terceira, né? O resultado final é a nossa interação com o meio, né? Com o universo e com o nosso dia a dia. Então, Harhokuit é a criança coroada, né? É essa interação, sim, de certa forma, mas essa é uma visão muito curta em relação ao livro. Ela fala de uma maneira mais ampla sobre o Aion do Filho. O Aion do Filho, que é um período em que as pessoas começam a ter consciência de que elas são capazes de escolher, elas são capazes de escolher o que fazer, elas têm uma certa noção do poder que elas possuem, mas ao mesmo tempo elas não sabem como lidar com esse poder. Então a gente se comporta como crianças birrentas, né? Crianças coroadas, crianças das tuas entranhas. São alguns termos que ele usa nesse livro, a criança das tuas entranhas, né? Ele deverá vislumbrá-los. Aqui ele está falando especificamente sobre um profeta, né, que viria depois de Crowley, né, falando sobre o livro da lei. E hoje em dia existe uma espécie de acordo entre os ocultistas que era o Frater Achad, né? Mas ainda assim não é uma coisa completamente resolvida sobre o livro da lei. Enfim, falando sobre Nuit, né, voltando ao início do livro, a gente começou pelo final, a gente já começa com essa bomba aqui, né? Todo homem, toda mulher é uma estrela. E essa versão, na minha concepção, ela tá melhor do que a versão física que eu tenho, pelo menos esse início. Porque aqui está escrito que cada homem e cada mulher é uma estrela. E se a gente for olhar na tradução original, eu estou catando o livro aqui calmamente. Se você abrir um vídeo desse tamanho, você não vai se importar com eu abrindo o livro enquanto eu estou gravando isso. Então, só um minuto. Aqui tá every, então todo, né? Todo homem, toda mulher é uma estrela. Nessa versão aqui tá cada. Eu, inclusive, risquei o cada e coloquei todo no lugar. Faz diferença? Faz. Faz principalmente pelo complemento que vem depois, né? Todo número é infinito. Não existe diferença. Né? Ajuda-me, ó Senhor, guerreiro de Tebas. Tebas é uma cidade do Egito. E meu desvelar perante as crianças dos homens. Aqui ele faz uma breve apresentação, né, sobre a mitologia e tudo mais. E aqui tem outro detalhe, né? O Cabes está em Cu e não o Cu no Cabes. Eu tive que ir a fundo nisso aqui, porque é uma coisa que, né, você lê isso aqui e você se pergunta como, né? Como? Mas o Cabes, né, a gente pode, de novo, traduzir como o macrocosmo, né? A nossa realidade física, o nosso dia a dia. E o Cu, a essência. Então, venerai o Cabes e contemplai minha luz vestida sobre vós. Então, aqui ele já começa com uma ideia fatal sobre a realidade e um direcionamento bem forte, principalmente para o caminho da mão esquerda. Por que isso? Porque nas tradições mais focadas em evolução espiritual e meditação, o enfoque é sempre maior na sua essência. Você meditar para encontrar a sua essência, para alcançar a iluminação, é uma coisa interna. Então, ele diz que o Cabes está em Cu, e não o Cu no Cabes. Né? Venerai o Cabes e contemplai minha luz vertida sobre vós. Ou seja, vive a realidade
vive as coisas do seu dia a dia, faz de alguma forma essas obras mágicas que você tem no seu dia a dia ter relação com a sua realidade física, e aí você finalmente vai compreender o que eu estou falando, né? E não o contrário, não vai cada vez mais buscando essa essência, essa espiritualidade excessiva que você não vai encontrar nada, né? E se encontrar, provavelmente não vai ter uso para sua existência. Então, a parte que eu estou procurando é especificamente sobre quando ele fala da lei, né? Nessa primeira parte, porque casa com a primeira parte. Então, quando a gente vai descendo aqui, a gente encontra outra parte muito interessante, que é esse 29 e 30 aqui. Pois eu estou dividida por causa do amor, pela chance de união. Esta é a criação do mundo, que a dor da divisão é como nada e a alegria da dissolução tudo. Essas duas frases aqui, esses dois pequenos trechos, eles já resumem o mito inteiro de criação do judaísmo. Em que a ideia, né, quando a gente chega em uma das perguntas fundamentais do porquê Deus teria criado a humanidade, por que ele teria criado toda essa realidade, a resposta que eles dão para isso é que ele precisava se conhecer, né, e para se conhecer, ele pegou fragmentos ali, que são nossas individualidades, e colocou na interação no meio desse universo todo para se conhecer e também para se amar, né? Então, eu estou dividida por causa do amor, pela chance de união, né? Essa interação entre nós e entre a gente e a realidade. E essa é a criação do mundo, que a dor da divisão é como nada e a alegria da dissolução tudo, né? Então, quando você se mistura, quando você interage, quando você se vê inserido no meio dessa realidade toda, você finalmente compreende, né, o motivo da criação, claro, do ponto de vista dessa mitologia. E aqui a gente vai para a parte que casa com o início do livro, né? É um padrão bem interessante. A palavra da lei é a telema. Telema é uma palavra em grego, né, que remete à vontade. Isso aqui é outra coisa muito interessante, no 42, né? Deixar é aquele estado de multiplicidade limitado e repugnante. Então, com o teu todo, tu não tens direito se não fazer a tua vontade. Então, isso aqui já dá um spoiler do que a gente vai falar a seguir, né? Estado de multiplicidade ilimitado e repugnante, né? Você não sabe exatamente para onde você está indo. E isso do ponto de vista, assim, de ausência de sentido existencial mesmo, tá? Com o teu todo, a gente vai tocar no assunto de verdadeira vontade. E o que é verdadeira vontade, né? Não é o que você está a fim de comer quando você acorda de manhã. Certamente não é isso. E também certamente não é você fazer restritamente o que você tem vontade de fazer. E isso é uma das principais confusões em relação à lei de Telemann, né? E aqui, tanto esse trecho quanto vários outros, né? O perfeito e o perfeito são um perfeito e não dois. Não, são nenhum. Isso aqui parece confuso, mas quando a gente volta na parte que diz que infinito, todo número é infinito e não existe diferença, o que ele está dizendo aqui? Que no meio de todo esse dogmatismo, no meio de todas essas religiões, no meio de todas essas vertentes, sabe? Não há distinção de superioridade espiritual ou qualquer coisa que seja entre uma e outra. É tudo a mesma coisa. É tudo uma questão de verdadeira vontade. Onde você escolheu estar, qual lugar se adapta melhor a você. Então, nenhum é perfeito, né? Nenhum é perfeito. E a gente, finalizando essa parte de Nuit, tem várias outras partes que com certeza a gente vai voltar. Mas meu número é 11. Isso aqui é interessante, né? Como todos os números deles que são de nós. A estrela de 5 pontas com um círculo no meio. E o círculo é vermelho.
Então, sempre que você lê um número no livro da lei, sempre que você vê uma relação com números e códigos, você pode deduzir duas coisas. Se está acima do 22, soma cabalística. Se está abaixo, é um dos 22 arcanos do tarô. O arcano 11 é a força. E a gente vai ver essa repetição em outro momento. Só que ele vai colocar no meio de um cálculo. E a gente vai chegar nessa parte também, né? Aqui ele vai falar, né, da criança das tuas entranhas, e ele deverá vislumbrá-los. Aqui, né, é a Nuit conversando com Hopacrate, que no caso era Crowley, né, dizendo que ele não ia conseguir desvelar todos os segredos do livro da lei, mas alguém que viria depois dele, uma criança das suas entranhas, ou seja, alguém que teve contato com a filosofia de Telemann e a compreendeu, iria ter acesso a tudo, a todo esse conhecimento. E, bem, muitos acreditam que era o Frater Achade, né? Então, a gente pode voltar no início aqui e dizer que todo homem, toda mulher é uma estrela. E o que isso quer dizer, né? No final das contas. Uma estrela se forma, né, pelo choque de forças internas e externas, né? Essa interação de elementos químicos. Então, de novo, sabe? Essa primeira parte ela é muito bonita porque ela fala sobre a importância, né, dessa união nossa com a nossa realidade, que esse afastamento, esse distanciamento entre espírito e matéria não é uma coisa tão positiva do ponto de vista existencial e nada positivo do ponto de vista da lei de Telemann. Então, e depois, né, ele fala que todo número é infinito e não existe diferença. Além de ter relação com aquela parte do nenhum é perfeito, isso aqui também fala sobre pontos de vista, né, e sobre verdade ou mentira, ou seja lá o que for. Com essa divisão existencial de vários fragmentos de individualidade, a gente percebe que uma mesma experiência pode ser vista de formas diferentes. Então, no final das contas, não há só uma experiência ou só uma realidade, né? Essa mesma situação que aconteceu, caso pessoas diferentes tenham contato com essa situação, ela é vista de pontos de vista diferentes e infinitos, né? Então, essa primeira parte de Inuit, ela é bastante complexa quando a gente para pensar. Ela tem muitas relações com o que vai mais na frente do livro, mas também já faz conexões com partes mais na frente, né, desse início. E também tem partes interessantes, né? Esse 61 aqui eu acho muito lindo. Não vou ler tudo aqui nesse vídeo, mas eu recomendo que dê uma olhada, principalmente em dias difíceis. E eu vou procurar mais algumas coisas em minhas anotações nesse livro. Novamente, é um vídeo longo, então se você abrir, você não está tão preocupado com o tempo que eu estou gastando olhando o livro. Talvez eu esteja, né, me esquecendo de alguma coisa. Pode acontecer, né? Aqui, a gente tem nesse início aqui o 21. Aqui. Com o Deus e o adorador eu nada sou. Eles não me veem. Eles estão como que sob a terra. Eu sob o céu. E não há outro Deus além de mim. E meu Senhor Hadith. Então perceba, né? A sua interação com essa realidade, ela já encerra esse mistério, né? De procurar alguém acima de você ou algo acima de você para dar sentido à sua vida. Não, essa realidade material ela já se sustenta por conta própria, além da sua individualidade, sua interação com ela. Então, se não há outro Deus além de mim, o meu Senhor Hadith, que representa a nossa essência, ele está dizendo aqui que no final das contas, né, com o Deus e o adorador eu nada sou. Então, essa relação, né, essa distinção entre os dois, ela não faz tanto sentido do ponto de vista de Telemann. Lembra que eu falei sobre os cálculos? Então, eu sou no IT, minha palavra é 6,50. 6,50. Difícil, né? Dividir, somar, multiplicar e compreender.
se a gente dividir 6,50 dá quanto? O cálculo que eu fiz aqui, no final das contas, não foi 6,50. Foi 6,50. Quando a gente divide os dois, não um pelo outro, mas de um lado a gente põe o 6, do outro a gente põe o 50, dá 56. E quando a gente faz a redução cabalística dá 11. 11, de novo, é o arcano à força, que tem uma relação bem interessante com outro tópico que a gente estava lendo. Meu número é 11, como todos os números deles que são de nós. Então a gente tem uma forma, né, de encarar. Já tentei fazer esse cálculo de outras formas. Os resultados não foram tão satisfatórios do ponto de vista que casa com o conteúdo do livro. E essa foi a que mais combinou. E tem a ver com redução cabalística, tem a ver com o jeito que o Crowley escreve. Eu acho que faz bastante sentido, né? Bem, vou procurar mais alguma coisa nessa primeira parte para garantir que eu não esteja me esquecendo de nada. Bem, sim, tem uma parte bem interessante aqui no 57. Aqui, invocai-me sob minhas estrelas. Amor é a lei, amor sob vontade. Que nem os tolos compreendam mal o amor, pois existe amor e amor. Existe a pomba e existe a serpente. Aqui ele não está falando de Deus e o diabo não, tá? Aqui ele está falando sobre os possíveis percursos que você faz na árvore da vida. Tem o caminho da serpente e tem o caminho da pomba, que é pelo pilar do meio. Escolhei bem. Ele, meu profeta, escolheu, conhecendo a lei do fortaleza e o grande mistério da casa de Deus. Então, isso aqui reforçando, né, que é sobre a árvore da vida. Todas essas velhas letras do meu livro estão corretas, mas Tzadi não é estrela. O que é Tzadi? Isso também é secreto, meu profeta deverá revelar isso ao sábio. Tzadi, na tradição judaica, diz respeito a uma pessoa que é iluminada. Nessa versão que eu tenho aparece como Tzadi. E ao dizer, né, que um ser considerado iluminado não é a estrela, né, do ponto de vista mais oculto das coisas, né, a gente pode considerar que a visão de uma pessoa iluminada, a visão de uma pessoa transcendental, extremamente conectada com todo, com Deus, ou seja lá como você prefira chamar, não é o objetivo final de todas as pessoas, né? Não é a estrela, né? Temos estrela, estrela e sistema. Por aqui não foi, se eu colocar sistema, eu acho que vai. Aqui, assim, vós tendes estrela, estrela, sistema e sistema, que nenhum conheça bem o outro. Então aqui ele já está reforçando a ideia de verdadeira vontade e dizendo que no final das contas o objetivo central da vida de todos nós não precisa ser uma iluminação espiritual, né? Mas sim seguir a verdadeira vontade. Talvez você não encontrou o seu sistema ainda, mas ele não necessariamente precisa ser esse, né? Então a gente vai para a segunda parte de Hadith, que vai falar mais sobre a essência. Essa parte aqui eu acho muito importante falar sobre, tá? Eu sou a chama que queima em todo o coração de homem e no âmago de toda estrela.
Eu sou a vida e o doador da vida. Entretanto, o conhecimento de mim é o conhecimento da morte. Grava bem essa última parte, porque a gente vai usar ela lá na frente. Nessa parte 4 também tem dessas duas partes, né? Tem uma coisa bem interessante. Na esfera, eu sou em todo lugar o centro, enquanto ela, a circunferência, é em nenhum lugar encontrada. No entanto, ela deverá ser conhecida, e eu nunca. O que ele está dizendo aqui, né? Se na esfera ele é em todo lugar o centro, enquanto ela, a circunferência, é em lugar nenhum encontrada, só que ela vai ser conhecida e ele nunca, o que a gente pode tirar disso aqui, né? A nossa individualidade, ela está presente em nossa existência, né? Mas sejamos sinceros, a gente nunca tem acesso a ela em sua totalidade. A gente nunca tem acesso a todas as existências que a gente teve até hoje, a todas as lembranças, a ela tal qual como é. A gente nunca conhece completamente essa individualidade. A única coisa que a gente conhece é o que a gente está vendo nessa realidade. Ou seja, ela é conhecida e eu nunca. Então, a gente tem acesso a Nuit, mas apesar de Radit fazer parte do nosso íntimo, a gente nunca o conhece de verdade, né? E aqui no 9 a gente vai para uma parte que eu acho muito interessante também. É mais uma das partes do livro da lei para você ver quando estiver se sentindo um pouco mal. Lembrai-vos, todos vós, que a existência é puro gozo, que todos os amargores são como que sombras. Eles passam e se vão, mas existe aquilo que permanece. E o que é que permanece? Bom, a gente pode descobrir um pouco mais na frente. Aqui é simplesmente o Hadith dando um sermão de Crowley, né? Que ele estava com má vontade para escrever, que inclusive é uma parte bem curiosa desse livro. Essa é uma das partes que me deixa pensativo, né? Quando alguém levanta a questão desse livro ser escrito por Crowley e não por nenhum espírito, né? No caso, esse livro é atribuído a Ayahuasca, né? Que transmitiu uma mensagem para Crowley. Bom, isso pode até acontecer, tá? Eu não retiro completamente essa possibilidade, mas esse sermão aqui, dele não estar escrevendo com boa vontade esse livro, é meio complicado, né? Alguém fazer isso por conta própria, assim, do jeito que está escrito, mas, enfim. Agora a gente vai passar um pouco mais para frente, né? Sobre o porquê, né? É uma parte bem dura, tá? Agora uma maldição sobre porquê e seus parentes. Possa porquê ser amaldiçoado para sempre. Se a vontade para e grita porquê, invocando o porquê, então a vontade para e nada faz. Se o porquê pergunta porquê, então o poder é fraqueza. Não, se o poder pergunta porquê, então o poder é fraqueza. Também a razão é uma mentira, pois existe um fator infinito e desconhecido. Então perceba, ele diz lá atrás que uma coisa permanece, e aqui ele diz que tem um fator infinito e desconhecido. E todas as palavras dele são artifícios, falando da razão, né? Ou seja, as palavras da razão são artifícios, mas tem uma coisa ali, um fator infinito e desconhecido, né? Basta de porquê, seja ele danado por um cão. Mas vós, meu povo, levantai-vos e acordai, que os rituais sejam corretamente executados com alegria e beleza. É o que ele está falando, ele vai separar, né, os rituais e como eles devem ser divididos, mas perceba essa parte, né, essa maldição em cima de porquê. Bem, because, na tradução original, não tem nada de específico, né, quando a gente tira de contexto. Se a gente parar para pensar, não tem nada de especial, mas associando com todo esse livro, com esse conteúdo, a gente pode pensar que aqui ele estava falando sobre o propósito, né? Por quê? Tudo que você faz precisa ter um porquê.
Se o poder, pergunta por quê. Se a vontade, para e grita por quê. Então, assim, você procurar propósito, né, em todas as coisas, na sua existência, uma missão para você cumprir, de novo, não casa com a filosofia de Telemann. Então ele está amaldiçoando essa forma, né, existencial travada em cima de um dogmatismo ou em cima de um propósito que você cria para si mesmo, né? E a gente sabe bem de onde geralmente esse tipo de discurso aparece. Tem uma coisa muito interessante aqui no 49 que eu ficaria feliz em compartilhar com vocês. Aqui, eu sou o único e conquistador, eu não sou um dos escravos que perecem, sejam eles danados e mortos. Hadith é bem agressivo, né? E isso é um dos quatro. Existe um quinto que é invisível, e lá dentro eu sou como um bebê no ovo. Gente, tem um fator desconhecido, tem uma coisa que permanece. E agora ele fala que tem um fator quinto e invisível, e lá dentro eu sou como um bebê no ovo. Para os conhecedores de alquimia, né, a gente está falando aqui sobre o Akasha, que seria um quinto elemento. E como o quinto elemento é alcançado do ponto de vista alquímico, para qualquer magista que queira, né, chegar nesse ponto, é o equilíbrio dos quatro elementos. Gera o quinto, que é o Akasha. Então, a coisa que permanece, a coisa que se mantém enquanto as alegrias e as tristezas do dia a dia fazem parte da nossa existência, é esse quinto elemento, caso ele esteja ativado, né? Claro, esse quinto elemento ele não é literal, ele não se apresenta fora de nós, mas sim levando ali em consideração o que foi escrito, principalmente no Caminho do Adepto do Franz Bardon, sobre quais regiões do nosso corpo estão relacionadas com quais elementos químicos, quais dos quatro elementos, né? Água, fogo, terra e ar. Bem, sim, aqui chegou numa parte bem interessante, né, que é o 78. Então a gente vai para o 78 aqui, né? Ergue a ti mesmo, pois não existe ninguém como tu entre homens ou entre deuses. Ergue a ti mesmo, ó meu profeta. Tua estátua deverá ultrapassar as estrelas. Eles deverão adorar o teu nome, quadrangular, místico e maravilhoso. O número do homem. O nome de tua casa é 418. Eu já vi outras explicações sobre isso, mas eu não vou deixar de reforçar uma coisa que eu encontrei em outra parte do livro. Porque eu acho que quando ele foi escrito, essas coisas foram estrategicamente colocadas. Então, quando a gente faz a redução cabalística de 418, quando a gente soma, né, 4 mais 1 mais 8 dá 13. E o arcano 13 é a morte. E quando a gente digita isso aqui, né, a gente encontra várias referências. A gente encontra aqui em Nuit, eu dou inimagináveis alegrias sobre a terra, certeza não fé enquanto em vida, sobre a morte, paz indescritível, repouso, êxtase, sem exigir algo em sacrifício. Aqui, eu sou a vida e o doador da vida, entretanto, conhecimento de mim é o conhecimento da morte. Aqui já é sobre Hadith, que é o capítulo que a gente está agora. Essa é a questão das festas, eu acho que não se aplica tanto, né, ao que eu estou falando. Aqui, aqui, aqui. É essa parte que eu acho bem mais forte para fazer referência, né? Escreve e encontra êxtase na escrita. Trabalha. Se põe nossa cama no sem nossa cama no trabalho. Freme com a alegria de vida e morte. Tua morte deverá ser adorável. Quem isto vir deverá ficar feliz. Tua morte deverá ser o selo da promessa de nosso amor de eras. Vinde, ergue o teu coração e regozija-te. Nós somos um, nós somos nenhum. Segura, aguenta em teus arrebatamentos. Não caias no desfalecer dos excelentes beijos. Mais firme. Sustenta a ti mesmo. Levanta tua cabeça. Não respires fundo. Morre. Agora, aqui, a gente vai para uma parte muito interessante da lei de Telemann. Eu preciso voltar rapidinho para eu saber como anda a gravação, se está tudo certo. Sim, aqui a gente encontra
um resumão da filosofia de Telemann, de graça, assim, em poucos trechos, né? Existe auxílio e esperança em outros encantos. Sabedoria diz ser forte, então poderá suportar mais gozo. Não seja animal, refina teu arrebatamento. Se tu bebes, bebe pelas 8,90 regras da arte. Se tu amas, excede em delicadeza. Se tu fazes qualquer coisa prazerosa, que exista sutileza nisso. Mas excede, excede. Esforça sempre por mais. E se tu és verdadeiramente meu, e não duvides, se tu estás sempre cheio de prazer, a morte é a coroa de tudo. Então, de novo, né? E aqui ele repete: morte, morte. Tu deverás ansiar pela morte. Morte é proibida para ti, né? Aqui falando se você é fã de Baki, né? Animes. Ou se você já viu essa frase ou essa história em algum lugar, né? Que uma referência, né? Em relação a você estar no ápice da sua vida, no ápice da sua existência, em situações que você para pensar que se você se fosse naquele momento, você iria feliz, você iria satisfeito, né? É bom deixar as coisas bem claras aqui em relação ao livro da lei e à filosofia de Telemann, né? Que se a sua existência ela faz você pensar que você chegou nesse ponto, né? Poxa, se eu for agora eu estou feliz porque eu estou satisfeito, porque eu estou excedendo em minha existência. Então o objetivo foi alcançado, né? Você está vivendo no êxtase. E esse código aqui, que supostamente Crowley não conseguiu decodificar, né? Eu acho muito difícil isso, tá? Eu acho que ele conseguiu decodificar antes de morrer, porque não é uma coisa muito. É difícil, mas não é uma coisa muito imprevisível do ponto de vista esotérico. Então, quando a gente vê esse tanto de número e letra jogado aleatoriamente, e depois o ayahuasca pergunta, né? Que significa isto, ó profeta? Tu não sabes nem saberás algum dia. Vim um para te seguir, ele deverá expor. Mas lembra-te, ó escolhido, de ser para mim, de seguir o amor no céu iluminado das estrelas, de olhar pelos homens, para dizer-lhes essa palavra alegre. Que palavra alegre, gente? O que isso quer dizer? Tem toda uma mitologia por trás desse código, né? Que quem decodificasse o código ia acontecer isso, aquilo. Mas quando a gente faz a soma cabalística disso aqui, dos números, né? O que é para ser separado, separado, o que é para ser junto, junto. Das letras, a gente converte as letras em números, né? Em hebraico. A gente chega no número 13. Eu já fiz esse cálculo. E o arcano 13 é o arcano à morte. Então, assim, eu considero que não tem outra explicação que faça tanto sentido com esse livro, e principalmente com o trecho de Hadith, do que o arcano 13 à morte do tarot. Né? É uma coisa que demorou muito tempo para perceber, fiz vários cálculos também nessa parte aqui, mas ao encontrar o 13 e ao encontrar esse arcano, eu percebi que não tinha outro sentido que faria jus, né, a filosofia de Telemann igual a esse.